Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui com um vídeo diferente. Porque assim, vocês se lembram de uma vez aí no canal que eu falei sobre a pior temporada que eu considerava, né, na minha opinião, de Stranger Things? Então, muitos de vocês vieram me perguntar nos comentários daquele vídeo qual que era a melhor temporada que eu considerava. Porque eu falei que a pior era a terceira. Inclusive, se você não viu esse vídeo e nem um pouco das minhas motivações, né, por que eu acho que a terceira temporada é a pior, vai estar aparecendo aqui no card pra você clicar e ver. Mas o foco hoje é justamente na pergunta que vocês me fizeram. Qual que é, na minha opinião, a melhor temporada de Stranger Things e por quê? Antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e que talvez possa ter a mesma opinião que eu aqui agora, né? Que eu vou começar a falar em breve sobre o porquê que eu acho que determinada temporada é a melhor. E não esquece também de comentar aí embaixo o que você acha e qual é a sua temporada favorita, tá bom? Bom, eu já começo aqui abrindo o jogo que a temporada que eu acredito ser a melhor, na minha opinião, é a segunda temporada da série. Apesar que a primeira fica pau a pau, tá? Eu queria ressaltar isso, fica aqui, ó. Tá muito perto a primeira temporada, só que eu acabo decidindo que a melhor temporada é a segunda, no meu ponto de vista, é claro. E eu não preciso nem falar que se você não concorda com a minha opinião, tá tudo bem, tá bom? É só aqui opiniões diferentes, tá tudo bem se você gostar da primeira, gostar da segunda, gostar da terceira, tanto faz. Saiba que isso aqui é apenas a minha opinião com base no que eu observo profissionalmente, tá bom? Eu queria começar dizendo que segundas temporadas de qualquer série que vocês assistam na vida de vocês, elas são muito importantes porque elas têm que continuar o raciocínio do que foi apresentado lá na primeira temporada. Na real, toda temporada tem que continuar um tipo de raciocínio, né? Só que, em primeiras temporadas, a gente apresenta como é que o personagem é conhecido, né? O que ele faz, um pouquinho da personalidade dele, esse tipo de coisa. Agora, as segundas temporadas tem que continuar aquilo que você aprendeu, né? E aprofundar ainda mais, criando uma novidade sobre o seu personagem, criando coisas que você ainda não tinha visto sobre determinada pessoa. E isso é uma coisa que foi muito ressaltada até mesmo no marketing da série. Nossa, gente, o marketing da segunda temporada de Stranger Things foi a melhor coisa do mundo, sabe? Poucas coisas nesse fandom de Stranger Things se comparam com a sensação que foi quando você abre o trailer da segunda temporada, né? O primeiro trailer que saiu, e você é recebido com o quê? Michael Jackson. Thriller foi a música do trailer da segunda temporada. Nessa segunda temporada, eles pegaram forte em todas as referências, assim, que eles puderam agarrar, eles pegaram e jogaram na segunda temporada. E olha que Stranger Things é uma série que se baseia em muitas coisas dos anos 80. Seja série da época, filmes, HQs, qualquer coisa que era muito popular nos anos 80, eles se agarravam muito forte. Foi por isso, inclusive, que a Winona Ryder que chamou a atenção na primeira temporada de Stranger Things, porque todo mundo que batia o olho nela já pensava em quê? Edward Mãos de Tesoura, Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, o Drácula de Bram Stoker e muitos outros filmes que a Winona participou. Então assim, se as pessoas assistiram Stranger Things na primeira temporada, um dos motivos muito fortes foram a presença da Winona, que era um ícone dos anos 80, numa série sobre os anos 80. E na segunda temporada, eles seguiram esse raciocínio de referências. Como, por exemplo, colocaram o Paul Reiser e o Sean Astin na série, que interpretaram o Dr. Owens e o Bob, respectivamente. E assim, o Paul Reiser, ele fez o filme Alien, que foi muito popular, ele tava bem novinho, cabelo preto e tudo mais. Inclusive, tem uma cena na segunda temporada que mostra um radar identificando todos os Demodogs se aproximando e tudo mais, que é um enquadramento idêntico ao do Alien. É muito legal isso. Já o Sean Astin, ele ficou muito famoso na época, nos anos 80, por conta de Goonies. Ele era uma criança, olha a carinha dele aparecendo aqui, ele era muito criancinha quando fazia Goonies. E a referência não parou por aí, já que o Bob fez a mesma função que o personagem dele em Goonies fez naquele filme. Então assim, era referência atrás de referência. A gente teve a Eleven sendo associada ao Darth Vader, porque ela enforca um cara uma hora, vocês lembram? Quando ela tá vestida toda de preto, ela enforca um cara
cara usando a tática Darth Vader. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho a elogiar na segunda temporada foi a publicidade, porque isso demonstra um carinho muito grande com os fãs. Demonstra que você quer vender a sua série, você não tá dando pouca coisa pros fãs curtirem. Que é uma coisa que, infelizmente, tá acontecendo na quarta temporada, né? Fazer o quê? E também a seleção de referências da segunda temporada foi muito boa. Isso foi uma das primeiras coisas que chamou a minha atenção. Assim, elogio básico por enquanto, tá, gente? Eu não tô, né? Você vai ver que eu falei uma coisa muito basiquinha, que qualquer pessoa pode discordar, enfim. Eu achei legal as referências da segunda temporada, que contribuíram bastante pro meu segundo ponto dessa lista, que é o tom que foi utilizado. Gente, a segunda temporada, pra mim, é a temporada que mais dá medo. Na série toda, é a temporada que mais me dá medo, porque tudo é mais escuro, tudo é mais tenebroso. Você literalmente tem o Will sendo possuído, e eu juro pra vocês que eu fiquei parecendo... Sabe a Rapunzel no Enrolados, quando ela tá enroladinha com o próprio cabelo, assim, meio escondida? Eu fiquei exatamente dessa forma, vendo as cenas do Will possuído, dele caindo lá, sendo possuído e tudo mais. Foi assim que eu vi, exatamente dessa forma. Por quê? Porque esse assunto de possessão, eu já fico meio... sabe? Eu fico meio cabreira, eu fico meio... Ai, meu Deus, estou desconfortável. Agora, indo um pouco pra parte narrativa da segunda temporada, do porquê que eu achei muito bom, começando pelo início, né? Nada mais justo que a gente começar com o início da temporada. Foi, assim, um dos melhores cold openings que eu já vi na minha vida. Caso você não saiba o que é um cold opening, é geralmente aquela cena ou sequência que vem antes da abertura. Isso a gente chama de cold opening, abertura fria, como se fosse isso. Eu gostei porque Stranger Things apostou numa coisa tão óbvia, mas que ao mesmo tempo eu não lembro de ter visto ninguém cogitar aquilo. Porque se você bem se lembra, a Cold Opening foi com a Kali, que seria um novo experimento, né? O experimento número 8. E ninguém, naquela altura do campeonato, gente, quando tava esperando a segunda temporada, tava no aguardo de mais experimentos. Por quê? A gente tinha acabado de presenciar a morte de um experimento, que seria a Eleven, né? Naquela época todo mundo tava fazendo teorias pra Eleven tá viva ou não, mas ninguém tinha certeza. Então foi uma sacada muito genial os caras decidirem aprofundar essa questão do laboratório e todas essas coisas, mostrando o óbvio, mostrando tipo, olha, a Eleven não é o único experimento que vocês têm. Se ela é o número 11, tem 10 antes dela. E essa daqui é a número 8. Isso foi uma coisa incrível. Eu lembro que quando eu assisti e a Kali fez aquele movimento assim, mostrando o número, depois da abertura, eu até pausei e fiquei processando assim, sabe? Eu falei, gente, tava na minha cara o tempo todo e eu não tinha percebido que tinha mais experimento. E quem aí falar que sabia que tinha outros experimentos, olha, eu vou duvidar um pouquinho de você, porque você vai participar de uma minoria muito minúscula do fandom de Stranger Things lá em 2017, tá? Porque muita gente não tinha nem feito associação disso. Foi uma sacada muito boa, sabe? Muito boa. Outra coisa narrativa que eu adorei que eles fizeram, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, né? Vai que a gente é surpreendido, né? Eu não sei. Mas eu gostei que eles subverteram alguns estereótipos que a gente tinha montado na primeira temporada. Como, por exemplo, associar cientistas com gente ruim. Ah, não, cientista, ele vai ter que ser ruim, ele é podre, ele machuca todo mundo. Isso a gente tinha criado por conta do Brenner e da galera dele, certo? Só que quando foi apresentado o Dr. Owens pra gente, dá pra gente perceber que ele não é de todo mal, sabe? E de novo, até o momento que eu gravo esse vídeo, tá, gente? Vai que, não sei, o Owens vira um demo aí na quarta temporada, não sei. Mas quando tava na segunda, ele foi apresentado como um cara muito mais pacífico, alguém que procura uma solução pras coisas. Ele tá ali pra dar o apoio, né, pro Will. É claro que é pra vigiar, né, pra ninguém falar o que não deve. Ele ajuda o Hopper com toda a certidão de adoção, as coisas que envolvem ela. Então, assim, ele concordou em ficar quieto sobre a Eleven. E o Owens não foi a única trama que foi trabalhada diferente. A própria ideia de experimentos foi trabalhada diferente, porque a Kali, por exemplo, é alguém que também tem traumas, né? Igual a Eleven e tudo mais. Só que ela usa o trauma dela de maneira completamente diferente que a gente não tinha visto antes. A gente costumava associar os experimentos com alguém inocente por conta da Eleven. Só que a Kali não é uma pessoa inocente. A Kali é uma pessoa vingativa. É assim que ela lida com o trauma dela. E isso foi uma maneira diferente de você mostrar algo que a gente também já conhecia, como, por exemplo, experimentos e como eles se comportam, né? Como eles se relacionam com os traumas. Mas
acima de tudo, o maior elogio pra segunda temporada é que eles se mantiveram em tudo aquilo que foi prometido. Então, tudo aquilo que eles mencionaram na primeira temporada foi utilizado na segunda. Tudo que é realmente importante foi utilizado. Então, por exemplo, até coisas que parecem ser besteira, como, sei lá, o Snowball, o baile da neve que teve no final da segunda temporada, isso foi mencionado na primeira. Esse tipo de atenção com o roteiro é muito importante pra mostrar que você sabe o material que você tá trabalhando. E como eu disse no começo do vídeo, tudo foi aprofundado na segunda temporada. Todos os personagens foram aprofundados de maneiras diferentes. Inclusive, uma piada que rolou em 2017, que eu lembro muito bem, é que roubaram o M do Noah, né? Que é o intérprete do Will. Porque, nossa senhora, o Noah merecia um M só pela aprofundada que deram no personagem dele e a maneira que ele interpretou tudo isso. Essa coisa de aprofundar personagem fica tão visível quando, por exemplo, você tem uma cena do Jonathan, Mike, Joyce e Will falando de memórias da infância, né? Tentando fazer o Will se lembrar de quem ele é. Só que assim, todas as coisas que eles falaram nessa cena eram novidade pra gente. Então foi uma aprofundada que deram numa cena maravilhosa, sem música, sabe? Sem muitos cortes. Ficou só os atores ali entregando tudo de si. Isso pra mim mostra você valorizar muito bem a história e os personagens e também os atores que estão junto com você naquele momento, sabe? Então isso é uma coisa que eu sinto muita falta nas temporadas que vieram depois, né? Que por enquanto foi só uma, a terceira temporada, mas foi o suficiente pra eu ficar com esse sentimento de, nossa, tiraram alguma coisa, sabe? Podia ter sido feito igual a segunda. A Eleven em si é um show à parte de aprofundamento, né? Teve até um episódio focado nela, que eu já vou falar um pouco mais pra frente, mas no sentido da Eleven, você aprofundou ela como pessoa, como coisas que ela gosta, que ela não gosta, o que ela entende como certo, errado, como ela funciona trabalhando sobre regras, que é uma coisa muito importante. E acima de tudo, você também aprofundou o sentido dos poderes dela, né? O que afeta os poderes da Eleven, como deixar mais forte, como deixar mais fraco, o que a Eleven entende como casa, aonde você mora, Eleven, o que você considera sendo casa. Inclusive, essa pergunta, né, essa questão aí envolvendo a casa da Eleven, é debatida com 3 personagens diferentes na mesma temporada. 3 pessoas diferentes falam isso pra Eleven. O Hopper fala isso, a Becky Ives fala isso, que é a tia da Eleven, né? E a Kali também comenta isso com ela. Os 3 falam que ela chegou em casa quando eles se encontram pela primeira vez. Ou seja, são muitas ideias do que pode significar casa pra Eleven, pra no final das contas ela mesma decidir que casa é onde tá as pessoas que ela ama. Basicamente isso. Inclusive, ainda nessa pauta de aprofundamento de personagem, foi mega importante a sequência da Terry Ives, né? Pra mim, uma das sequências mais legais de Stranger Things é aquela do Sunflower, Rainbow, né? Que a Terry Ives vai explicando um pouco sobre o passado da Eleven. Olha só, mais uma vez Eleven sendo aprofundada. Ou seja, era muito importante nessa temporada eles se manterem naquilo que a gente conhecia e aprofundar um pouco mais. Um exemplo de personagem que se manteve naquilo que a gente conhecia foi o Mike. O Mike é um personagem super protetor que ele passou a temporada inteira, basicamente, perto do Will, porque ninguém tava dando muita atenção pro que tava acontecendo ali, né? O Lucas e o Dustin estavam em outra vibe, estavam com outra storyline. Então o Mike, como bom amigo que ele é, ficou ali cuidando do Will. Foi ele que sacou essa coisa do Will ser um espião do Mind Flayer e toda essa história envolvendo o mundo invertido, que foi outra coisa também que foi aprofundada. A gente nunca tinha visto outro lugar sendo representado ali no mundo invertido, além do portal, sabe? Você tinha os túneis, você teve os Demodogs, você teve uma relação diferente sendo explicada ali pra poder justificar o que eles ensinaram como sentido colmeia, que é tudo interligado a outras coisas, sabe? O Demodog sente aquilo, que os Cipós sentem, que o Mind Flayer sentem. Isso tudo foi uma coisa nova que foi explicada pra gente. Ou seja, mais uma vez, aprofundaram alguma coisa, nem que seja uma temática, sabe? Não precisa ser um personagem pra ser aprofundado. O mundo invertido é uma ambientação, né? Um cenário, é um pano de fundo da história que é muito relevante e justamente por ser relevante ele foi aprofundado, coisa essa que terceira temporada não fez, por exemplo. A Nancy foi uma outra personagem que foi mega aprofundada. Ela começou a descrever tudo aquilo que ela seria no futuro a partir da segunda temporada e ao mesmo tempo fez aquela coisa mega importante de você encerrar um tema que não agregava mais nada na série, que seria a questão
questão da Barbie. Por quantas temporadas mais a gente ia falar da Barbie, sendo que todo mundo viu o que aconteceu. Então foi muito importante você aprofundar essa questão da Nancy pra tirar a culpa da morte da Barbie da cabeça dela. E com isso você apresentou personagens que são muito interessantes, como por exemplo o Murray, né? O Murray, ele entrou na história como um detetive que estava investigando a Barbie. Então assim, foi uma sacada muito bacana que eles fizeram pra poder se livrar da Barbie. Foi apresentando esse personagem, evoluindo mais a personagem da Nancy e ainda por cima contribuindo com alguma coisa, né? Porque vamos nos lembrar aqui que o Murray foi o responsável por fechar o laboratório. Foi ele que deu a ideia pra Nancy e falou ali o que deveria ser feito ou não. Falando em personagens novos e introduções interessantes, a gente teve também a Max e o Billy que entraram juntos na temporada, né? Na mesma cena, sendo irmãos e tudo mais. E a gente vê logo no começo que eles são muito diferentes. Você vê que eles são aprofundados de maneiras diferentes. O Billy, que é um personagem bem vilão, né? Um personagem que tem 1 milhão de defeitos, tem também os seus momentos de emoção, o que não justifica as ruindades que ele faz, né? Claro, a gente não passa pano aqui, mas é bom saber da onde aquilo vem. Então a gente vê o comportamento do pai do Billy, a gente tem uma cena que o Billy tá chorando por aquilo que o pai dele acabou de falar pra ele e agir com ele. Então é uma coisa bem complicada em relação ao Billy. E a Max também não é diferente, porque ela compartilha com o Lucas, inclusive, que ela não quer ser igual ao Billy. Então é por isso que você tinha que ter o Billy e a Max desenvolvidos na mesma proporção, para que você entendesse essa comparação que a menina estaria fazendo, né? Na segunda temporada, a Max foi uma das personagens com maior potencial, assim, da remessa nova que tava vindo, pra chegar na terceira temporada, né? E vocês viram lá o que eu acho que a Max fez na terceira temporada, mas enfim. Na segunda temporada foi muito interessante você colocar uma menina nova no grupo, né? Alguém que fosse bem diferente e que ao mesmo tempo tivesse os seus traumas também, assim como todo mundo. Outra coisa nova, né, que eu vou colocar aqui como se fosse uma introdução também, foi a relação Steve e Dustin, que funcionou muito na segunda temporada, porque um acrescentou coisas ao outro, né? Não foi uma coisa de graça, não foi uma coisa que, o Dustin precisava aparecer pro Steve fazer tal coisa. Não foi assim. Foi uma coisa criada por coincidência e que deu muito certo. Inclusive, eles só repetiram na terceira temporada, Steve e Dustin, porque na segunda deu certo. Porque na segunda foi uma boa jogada fazer isso. Ou seja, gente, tudo que foi adicionado de novo na segunda temporada foi aproveitado até o final da mesma. Até o final da segunda temporada, tudo tinha sido utilizado. Eles não deixaram nenhuma brecha nisso, o que dá uma amarração muito bonita. E agora a última coisa que eu vou comentar aqui, né, envolvendo narrativa na segunda temporada, seria o episódio 7, A Irmã Perdida, The Lost Sister, né, ficou em inglês, que é justamente o episódio da Eleven, que tem gente que não gosta e tem gente que ama. Eu sou do time que ama esse episódio, eu acho que é um dos melhores de Stranger Things, se não o melhor episódio que tem, assim, em questão narrativa, porque foi nesse episódio que a gente entendeu muitas coisas sobre a Eleven, que é uma personagem chave na série. Se você tira a Eleven, a série não existe, gente. É basicamente isso. A série fica muito difícil de você compreender, de você resolver se você não tiver a Eleven. E aí, se você não entende uma personagem como a Eleven, como é que você sabe como as coisas vão se resolver? Se você tirar o episódio 7 da segunda temporada, o final não faz o menor sentido. Porque a Eleven jamais seria tão poderosa como ela mostrou ser no final da segunda temporada se a gente não tivesse visto basicamente um treinamento dela com a Kali. Inclusive foi uma ceninha igualzinho a Luke e Mestre Yoda, né, do Star Wars. Nossa senhora, foi muito idêntico a maneira que eles trataram isso. O episódio 7, ele linkou os poderes da Eleven com sentimentos, que é uma coisa que faltava explicar, né, até aquele ponto da série faltava explicar da onde que vinham esses poderes e como eles ficavam mais fortes. E foi uma das poucas coisas que eles utilizaram na terceira temporada. Eles incluíram essa coisa de poderes e sentimentos, emoções, pra algum propósito. Porque a Eleven precisava ficar mais forte e eles precisavam explicar o porquê. Toda a questão de você trazer o Brenner de volta na segunda temporada através de uma memória, pra ajudar a Eleven a enfrentar um trauma, isso, assim, foi uma coisa espetacular de você fazer. Então, quem acha que o Hopper, aquela cartinha do Hopper lá na terceira temporada, vai ser um gatilho pra Eleven interpretar as coisas da vida dela de maneira diferente, pra mim está muito enganado, porque quem começou a trilhar esse caminho aí, junto com a Eleven, foi a Kali. Foi ela que iniciou isso tudo. Inclusive, o episódio 7
cria um debate muito interessante sobre o que as pessoas acham da Kali, porque aparentemente ela quer o bem da Eleven, mas o método dela é muito bruto, certo? Nem todo mundo tem o mesmo método de cura que o seu, Kali. Então ela faz a Eleven ver literalmente o Brenner e fica uma cena super tensa. E assim, foi no episódio 7 que isso aconteceu, a gente não teria visto uma cena como essa, a Eleven não teria conseguido fechar o portal se ela não tivesse treinado com a Kali, se o episódio 7 não tivesse acontecido. Resumindo aqui, o episódio 7 pra mim é um dos melhores porque ele é o mais importante pra narrativa. Ele justifica muitas coisas que aconteceu depois, incluindo o próprio desfecho da segunda temporada. E agora, só pra não ficar chato, né, só pra falar que eu não critiquei nada da segunda temporada, pra mim o único problema é que às vezes pode ter tido um erro de timing na segunda temporada. Talvez alguns eventos que aconteceram na segunda temporada poderiam ter acontecido antes. Como, por exemplo, o episódio 7, que é o da Kali, né? Poderia ter sido o episódio 6, de repente, sabe? Poderia ter sido mais de um episódio que a gente não vê a Eleven ou qualquer coisa assim, porque eu acho, sinceramente, que o motivo das pessoas não terem gostado desse episódio foi porque ele aconteceu num momento em que você tava querendo ver outra coisa. Você tava querendo ver os Demodogs invadirem o laboratório. E aí, quando você começa o próximo episódio, só mostra a Eleven, mostra uma outra história, e eu acho que isso frustrou um pouco as pessoas. E talvez poderia ter sido evitado se você colocasse esse episódio em outro momento, mas de forma alguma você teria que tirar ele da grade ali dos episódios, sabe? Você teria que ter esse episódio, mas talvez num outro momento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!